Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a Proeli está tudo bem, graças a Deus, não é? Olha só, hoje é dia 23 de setembro de 2020, né? Nós vamos ter uma aulinha hoje de matemática, isso mesmo. Nós vamos falar sobre medidas de capacidade. Que é isso, professora? O que é medidas de capacidade? Bom, as medidas de capacidade, pessoal, são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório, em um recipiente, ou seja, são empregadas, né, na medição de líquidos. Isso mesmo, ó. Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para o quê? Para definir o volume no interior, né, de um recipiente. Como, por exemplo, né, as medidas de capacidade, pessoal, fazem parte do nosso cotidiano. Isso mesmo, não parece estar longe, não. Por exemplo, olha só, nós podemos usar as medidas de capacidade para saber quantos litros de água tem em um tanque ou em uma caixa d'água, por exemplo, né? Então, nós usamos aí essa medida de capacidade. E também nós podemos usar aí para saber quantos litros de leite possuem dentro de uma caixa, por exemplo, entendeu? Perceba que geralmente o litro é utilizado como referência, né, ao se falar aí de medidas de capacidade, né? Isso porque ele foi definido aí pelo Sistema Internacional de Unidade como a unidade padrão de medida, né, de capacidade, né? Isso mesmo. Então, olhem só, peguem aí o seu livro de matemática, tá? E já para ele volta para a gente falar um pouquinho mais sobre medidas de capacidade, tá bom? Já. Então, pessoal, já pegaram seus livrinhos? Então, vamos lá. Matemática, medidas de capacidade. Vamos ouvir atentos aí, não é? Olha só. Se você observar as embalagens dos produtos que consumimos, como leite, refrigerante, suco, água, perceberá que elas vêm sempre, né, indicando a quantidade de líquido que contém, né? Shampoo também, né? Dessa maneira, é possível saber a quantidade de líquidos, né, que cabe no interior de um recipiente aí. Então, todas essas, por exemplo, uma caixinha de leite, vem marcando aí qual que é a quantidade de líquido que tem aí no seu interior, certo? No recipiente aí, como nós tínhamos falado antes. Olha só, um pouquinho mais para baixo aí no seu livro, você vai ver aí, tá assim, ó. Podemos medir a capacidade de líquido que cabe no interior de um recipiente utilizando, por exemplo, uma xícara, uma caneca, uma garrafa, não é? Então, olha só, a unidade padrão para medirmos a capacidade de um recipiente é o litro. Lembram-se que nós falamos que o litro foi definido aí pelo Sistema Internacional de Unidade como a unidade padrão de medida de capacidade. Então, geralmente nós usamos aí o litro para medida de capacidade, ok? Tá? Então, olhem só, pessoal, venham para a nossa aulinha hoje, tá? Para nós fazermos as atividades da página 126, 127, 128, 129, até a página 130. Nós conversaremos um pouquinho mais sobre as medidas de capacidade, tiraremos mais dúvidas e faremos aí as nossas atividades. Aguardo vocês, tá bom, turminha? Beijo, tchau, tchau!